Sanai Takaichi é um nome que está promovendo uma verdadeira revolução no Japão. Se há 4 meses o seu partido PLD, tradicionalíssimo na política do país, vinha com uma crise inflacionária, crise de representatividade e escândalo de corrupção, ela conseguiu promover uma mudança extremamente importante no país, fazendo com que não só ela, mas o seu partido aumentasse muito a popularidade, dissolveu o parlamento, antecipou o processo eleitoral e hoje domina 65% das cadeiras do parlamento do país. Vamos entender como que o Japão está conseguindo revolucionar sua economia e sua vida política e também os riscos inerentes a isso, já que ela fala de um processo de militarização, de fechamento, pelo menos parcial, das fronteiras e principalmente uma expansão dos gastos públicos, que pode fazer em um país que tem uma relação dívida-PIB em 250% e uma relação muito forte com a economia dos Estados Unidos a partir da compra de títulos públicos, sim, promover uma crise econômica não só no Japão, mas uma crise econômica global. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Recado rapidinho aí, galera, da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que eu tenho uma dica sensacional para vocês. Se você quer ficar bonitão ou bonitona de um jeito prático e extremamente simples, com custo-benefício sensacional, use as roupas da Insider, que tem as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. E vocês não me deixam mentir, porque eu, como gravo diariamente aqui pra vocês, pode reparar que, sei lá, mais de 90% das vezes eu tô com roupas da Insider e confesso que já as tinha mesmo antes de fechar a parceria. Porque elas são, assim, galera, sensacionais, tá? Tem várias cores, tamanhos, a tecnologia, o tecido modal, ele tem a capacidade de desamassar muito simples no seu corpo, então você pode deixar na mochila e tal. Só de você vestir ela já vai desamassando. A tecnologia da camiseta faz com que ela desbote uma velocidade muito mais lenta do que as camisetas de algodão convencional. Você tem vários modelos, a Tech T-shirt, por exemplo, branca, preta, tal, gola V, a gola normal. Tem essa aqui, ó, que é a Core T-shirt, que ela tá uma gramatura um pouco mais grossinha. Então, geralmente, pra quem tem um pouco mais de vergonha, tal, ela tem um molde bem legal, vai escondendo aquelas marquinhas do corpo. Tem roupas também masculinas, femininas, vários tamanhos. Eu, por exemplo, tô aqui com a cueca da Insider, não vou mostrar, tá? Mas tô aqui também com a minha bermuda da Insider gravando pra vocês. Porque, assim, o custo-benefício, ele é muito bom pela tecnologia embutida nos produtos. Se você quiser, então, renovar seu guarda-roupa ou para eventual presente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, usa o cupom PROFRICARDO, que ele vai dar 20% de desconto para novos usuários, 10% para quem já é usuário recorrente, e fica aqui a dica, tá? Montando os kits da Insider ou pegando ali algumas condições, pagamento no Pix, tal, você consegue até os descontos melhores, tá? Então vai lá no site que eu tenho certeza que você vai achar a melhor roupa para você. Insider, as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, a Sanai Takaichi está promovendo uma verdadeira revolução japonesa. Nós tivemos nesse final de semana um importante processo eleitoral, depois dela ter dissolvido o parlamento em uma manobra arriscada, porque as eleições não deveriam ser agora, mas ela alega que ela precisava fazer uma promoção de uma mudança constitucional no Japão para conseguir estabelecer as suas políticas públicas, só que o PLD, o seu partido, não tinha maioria no parlamento. Então ela fez um risco ali, né? Fez uma manobra arriscada. Ela dissolveu o parlamento, antecipou o processo eleitoral. E caso ela tivesse uma queda do PLD, ou seja, menos membros do seu partido, isso poderia incorrer até mesmo em uma queda dela como primeira-ministra do Japão. Mas o resultado foi justamente o contrário. Ela aumentou a presença do seu partido no parlamento, tendo agora 65% das cadeiras do parlamento japonês. Para a gente entender o que está acontecendo, o PLD, que é o seu partido, o partido que tradicionalmente é um partido de centro-direita, aliás, praticamente dominou toda a vida política japonesa, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, vinha atravessando uma crise de representatividade e uma crise de governabilidade. Na figura do Shigeru Shiba, mas não só ele, tá? As figuras anteriores também, nós tínhamos um país que estava convivendo com uma inflação, com uma queda do poder de compra, não só em questão de alimentos, né, o arroz, por exemplo, aumentando de preço, mas outros produtos também, e isso, se já é preocupante uma inflação para o Brasil, eu diria que para o Japão é preocupante e meio, porque vamos lá, conhecimento básico aqui de economia, né?
Geralmente, os bancos centrais, quando existe um processo inflacionário no país, o que eles fazem? Aumenta a taxa de juros. Se você aumenta a taxa de juros, isso trava a economia, as pessoas vão contrair menos créditos, naturalmente você vai combater a inflação pela demanda, ou seja, menos pessoas vão contrair créditos, o consumo vai ser menor, tal. A tendência é que você reduza o processo inflacionário. O problema é que o Japão, ele tem uma dívida de 250 a 260% do PIB em relação, né, relação aí dívida PIB, sendo que 90%, um pouco mais até, tá, dessa dívida são dívidas internas, ou seja, totalmente atreladas às taxas de juros japonesas. Vocês estão entendendo que se o Banco Central japonês sobe a taxa de juros, para o Japão conseguir pagar essa dívida contraída com as instituições japonesas, fica extremamente caro. Ou seja, o Japão tem que tomar muito cuidado, não só por isso, mas também pelo carrying trade, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, para mexer na taxa de juros, porque isso pode desestabilizar não só a economia japonesa, mas a própria economia global. Ou seja, ter inflação no Japão é uma coisa extremamente perigosa. Além disso, escândalos de corrupção começaram a vir também no PLD e você tinha uma ascensão de partidos muito mais similares ao partido dessa direita ultranacionalista europeia. O Sanseito, por exemplo, que falava de Japan First, Let's Make Japan Great Again, similares inclusive ao Trump, né? Uma política muito restritiva em relação à migração. A gente sabe, por exemplo, que com a desvalorização do iene, é natural que fique mais barato para conseguir fazer turismo no Japão. E o Japão é um país muito bonito, né? Com várias atrações turísticas e tal. Então, muitos turistas começaram a entrar no país. Só que a população japonesa começou a ter uma certa resistência em relação a isso, alegando que havia uma transformação na qualidade de vida, nos centros culturais, que os turistas não têm a mesma cultura, enfim, né, a mesma formação cultural que a população local. Então, o movimento de resistência em relação à imigração, em relação ao turismo, aumentou no território japonês. Essas foram as condições que fizeram com que o Shigeru Shiba saísse do cargo de primeiro-ministro e entrasse ela, Sanai Takaichi, a primeira ministra da história do país. Professor, isso é muito importante porque o Japão é um país que tem traços de machismo e tal. E de fato, né? A sociedade japonesa tende, principalmente no mercado de trabalho e nos setores ali sociais, a ter uma valorização maior dos homens do que das mulheres. Mas a Sanai Takaichi, ela sempre colocou que apesar dela ser a primeira ministra da história, ela não compactua com os ideais feministas, revolucionários, de empoderamento feminino. Tanto, por exemplo, que se você pegar dos 19 assessores que foram indicados para o seu gabinete, somente 2 são mulheres, 17 homens e 2 mulheres. Ela se coloca como a Dama de Ferro, fazendo uma referência a Margaret Thatcher. Aliás, tanto a Margaret Thatcher como o Shinzo Abe, antigo primeiro-ministro, são as referências políticas, né, da história da Sanai Takaichi, mas não exatamente lutando pelo movimento feminista e empoderamento das mulheres. Lembrando que esse é um tema muito sensível no Japão, porque o Japão passa por uma queda da taxa de natalidade. Hoje, a taxa de fecundidade, ou seja, número de filhos por mulher em idade fértil, é abaixo de 1. Ou seja, as mulheres têm, em média, menos de 1 filho, né, por mulher em idade fértil. Só respondendo uma pergunta que veio no, no vídeo que eu comentei sobre isso. Professor, tem como a mulher ter menos de 1 filho? Ela tem 0,8 filhos? Não, né, galera? A cada 10 mulheres, 8 crianças. Então, na média, claro, né, 0,8 filhos ou filho por mulher em idade fértil. E parte da responsabilidade disso, segundo os movimentos feministas japoneses, é justamente pela falta de direito das mulheres, que não conseguem trabalhar, cuidar de casa, cuidar do filho, então vou colocar como prioridade o mundo no mercado de trabalho em uma economia tão competitiva como a economia japonesa. Mas ela alega que não faz parte dessa luta do movimento feminista. Ela se diz uma workaholic, inclusive um dos momentos mais marcantes foi quando, antes de dar o seu primeiro discurso para o parlamento japonês, ela fez uma comitiva com os seus assessores às 3 horas da manhã. Ela fala que ela dorme de 2 a 4 horas por dia e de resto ela fica trabalhando. Que ela vai work, não, vou trabalhar para sempre aqui, tá? Ela é uma ex-baterista, e eu sei assim, professor, e daí, né? Pô, mas essas coisas fazem parte também da construção de a figura, da imagem. Tanto que, por exemplo, Japão e Coreia do Sul, eu diria que tem problemas históricos aí, com os japoneses no final do século XIX e começo do século XX, invadindo quase todos os países do Extremo Oriente e Sudeste Asiático e de maneira extremamente violenta.
para tentar reconstruir a imagem e essa aliança de países mais próximos dos Estados Unidos, ela foi lá, tocou uma bateria com o presidente da Coreia do Sul, cantou ali 2 canções de K-pop, entende? Cara, parece besteira, mas geopolítica e política faz parte, né? Essas dancinhas, esses comentários, essas questões culturais. Então, acho que é uma marca importante aí, até para aumentar a popularidade do seu governo. E aí, com essas medidas, ela já começou também a transformar a realidade política do Japão. Por exemplo, o Japão tem um dos artigos da sua Constituição, no pós-Segunda Guerra, a questão de não ter um exército, e sim uma força de autodefesa. Ela fala que isso, para esse momento da história japonesa e da história mundial, não tem sentido. Tanto que, por exemplo, uma das suas propostas é fazer uma criação de uma agência de inteligência mais efetiva do que a agência de inteligência japonesa atual, já que existem muitos inimigos geopolíticos próximos, e aumentar os gastos militares para 2% do PIB. Além disso, fazer com que seja uma força militar oficial e não exatamente uma força de autodefesa. Aliás, a gente entrando em questões históricas, existem até algumas críticas relacionadas a ela justamente nesse sentido. Por exemplo, ela faz questão de recorrentemente fazer visitas ao Santuário Yasukuni, que é um santuário que homenageia mais de 2 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial, né, naquele contexto próximo da Segunda Guerra Mundial, no Japão. Só que vários deles eram criminosos de guerra. Aliás, criminosos de guerra que participaram desse movimento de imperialismo japonês, oprimindo os outros povos do Sudeste Asiático e Extremo Oriente. Isso é uma marca muito forte na história japonesa, tá? E ela fazer essas visitas, por mais que seja uma homenagem a quem lutou pela história japonesa, pode incorrer também como se fosse uma homenagem a pessoas que, enfim, né, fizeram coisas erradas na história do país. Além disso, ela promete colocar uma cota máxima de imigração, mesma coisa que os outros líderes, né? Ela alega que ela não é contra imigrantes de maneira geral, mas tem que pensar primeiro na população japonesa e preferencialmente pensar em imigrantes qualificados. A gente tem que lembrar que o Japão atravessa um envelhecimento populacional, aumento dos gastos públicos. E a questão imigratória vai ser essencial para conseguir suprir pelo menos essa falta de mão de obra futura do Japão e algumas outras mudanças, principalmente previstas na sua nova Constituição. Por quê? Com todos esses movimentos, ela começou a ter um aumento bem grande de popularidade, dissolveu o parlamento, antecipou eleições e agora conseguiu ter 2/3 das cadeiras do parlamento japonês. Cara, isso aqui é muito importante, porque agora, se você tem uma primeira-ministra que controla integralmente o parlamento, você não precisa fazer acordos com siglas minoritárias, você consegue estabelecer praticamente todas as políticas públicas que você bem entender. Do ponto de vista militar, acho que tem um tema que é super importante também, que é, além desse reforço da defesa, as brigas com a China. Embora ela tenha falado que ela está disposta a coordenar com os chineses, ela fez um movimento, no mínimo, polêmico, colocando que uma eventual agressão dos chineses contra Taiwan significaria também uma guerra contra o Japão. Só que estamos falando de uma China que não reconhece Taiwan como um território independente. Aliás, poucos países do mundo reconhecem. São pouco mais de 12, 13 países que reconhecem. Então, o Japão querer intervir no que a China vai fazer com Taiwan é uma ingerência estrangeira no tema interno da China. E ainda mais pegando o Japão, que invadiu o território de Taiwan nesse mesmo contexto do imperialismo japonês. Então, os chineses ficaram revoltadíssimos, fizeram ameaças e, aliás, até hoje, estão reduzindo as exportações de minerais críticos de terras raras para o Japão. Aliás, mostrando que a China detém um monopólio praticamente do processamento e da exportação desses equipamentos. A Sanai Takaishi, então, percebendo isso, vem promovendo, ou prometeu que vai fazer, para recuperar a economia japonesa, retomar o protagonismo japonês, que não era visto, eu diria que desde a década de 80, a década de 90, quando o Japão entrou em crise, medidas muito similares aos chamados Abenomics, praticados pelo Shinzo Abe, que é o seu padrinho político. Resume-se, reduzir a arrecadação de impostos para tentar incentivar a economia local, fazer com que as pessoas deixem de pagar impostos para consumir, gerar emprego, gerar produtos, enfim, a economia circular. E também aumentar, expandir os gastos públicos em setores estratégicos. Por exemplo,
ela promete fazer uma isenção do imposto de renda maior, né, ou seja, elevar o limite do imposto de renda, já que a gente estava tendo uma inflação no setor dos alimentos. Ela vai suspender a taxa de 8% durante 2 anos, reduzindo a arrecadação, mas aumentando o poderio financeiro da população para que a população consuma, circule a economia, e pretende aprovar, aliás, no que vai ser o do seu maior desafio aí, um orçamento recorde de 122,3 trilhões de ienes. Só que, claro, agora que ela tem maioria no parlamento e é muito bem referendada pela população japonesa, muito possivelmente ela vai conquistar. Ou seja, é o Estado tomando as rédeas da economia e incentivando os setores estratégicos para promover um crescimento econômico e militar do país. Ela alega que alguns setores que vão ser incentivados são gastos com inteligência artificial, tecnologias quânticas, fusão nuclear, aeroespacial e também a construção naval. Muito importante essa questão da fusão nuclear, porque o Japão é um país que não tem muitas alternativas energéticas. Tem energia geotérmica, tem energia maremotriz, mas é um país que sempre dependeu, na sua maior parte da matriz energética, da importação de combustíveis e também de energia nuclear. Quando nós tivemos o acidente em Fukushima, o Japão ele retirou do seu programa energético a energia nuclear, só que isso vem promovendo o aumento da dependência da importação de combustíveis fósseis. O Japão, para tentar retomar o protagonismo energético também, anunciou a volta do programa nuclear e incentivo não só na fissão, que é a tecnologia atual, mas também na fusão nuclear, para ter uma maior autonomia em relação ao setor tão estratégico que é o setor energético. E todos esses incentivos que o Estado pretende dar, do ponto de vista militar, ajudando a indústria bélica nacional, do ponto de vista de inteligência artificial, softwares, etc., cara, claro que as empresas vão se beneficiar bastante. A bolsa japonesa, por exemplo, só com a notícia que a Sanai Takaishi foi tão bem referendada, aumentou em 6%. Porque, claro, as empresas devem receber um estímulo importante. Tanto porque menos impostos vão ser cobrados da população, a população vai gastar mais, quanto porque o Estado vai ajudar esses setores mais estratégicos. Pessoal, entendi. Então é a verdadeira revolução japonesa, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Segundo o plano da Sanai Takaishi, isso vai fazer com que o Japão cresça economicamente, a produção industrial vai crescer e isso vai promover uma melhoria na sociedade e na economia do país. A grande questão é que alguns analistas econômicos colocam que isso pode gerar uma certa desestabilidade fiscal. Uma expansão assim dos gastos públicos e uma redução da arrecadação, se não tiver um aumento da produtividade, pode gerar inflação. E como eu trouxe para vocês, inflação no Japão não é algo tão simples assim, porque o Banco Central teria que aumentar a taxa de juros e comprometeria muito a relação dívida-PIB ou a dívida que o Japão tem com seus próprios bancos nacionais. O Shinzo Abe, para vocês terem uma noção, ele foi responsável por uma política quase que inovadora, que era uma política de taxa de juros negativa, para que as pessoas não mantivessem seu dinheiro guardado, para que elas consumissem, financiassem projetos para melhorar a economia do Japão. Entende que uma taxa de juros subindo pode comprometer todo esse processo? Ela promete que isso não vai acontecer e muito pelo contrário. Isso pode fazer com que o Japão até se fortaleça, ter uma redução da inflação do país. Além disso, é muito comum no Japão, ou dos investidores internacionais, um movimento chamado de carry trade. Como no Japão as taxas de juros são muito baixas, muitas vezes até negativas, como já foram no passado, os investidores pegavam dinheiro emprestado pagando juros baixos no Japão e compravam títulos públicos de países que tinham uma taxa de juros maior. Isso era muito comum e ainda é na relação entre Japão e Estados Unidos. Pega o dinheiro emprestado no Japão com juros muito baixos, compra os títulos americanos que estão com juros elevados hoje, porque a economia americana ainda é vista como a economia mais confiável, vamos colocar assim, do planeta. Vocês entendem que uma possível inflação, a subida da taxa de juros, vai fazer com que os japoneses não façam mais esse processo, ou até mesmo vendam seus títulos americanos?
Só que se os títulos públicos dos Estados Unidos vão ser vendidos no mercado, para que desperte mais interesse para que outros investidores comprem, as taxas de juros dos Estados Unidos vão ter que subir. Só que os Estados Unidos balizam a economia global. Se a taxa de juros dos Estados Unidos aumenta, isso dificulta o próprio governo Trump e faz com que os outros países do mundo também tenham que subir a sua taxa de juros. O raciocínio é relativamente simples. Hoje, quando você é um investidor, você vai preferir fazer um investimento em dólar ou em real? Ah, professor, não gosto do dólar tal. Cara, mercado financeiro não tem muitas paixões, né? Mercado financeiro tem resultados. O dólar, por mais que esteja passando por uma instabilidade, é fato que é uma moeda mais confiável que o real. Então, para as pessoas preferirem investir em real, que é uma moeda mais inflacionária, o Brasil é um país emergente, menos confiável, pô, a taxa de juros do Brasil tem que ser maior do que a taxa de juros dos Estados Unidos. Então, geralmente, os países emergentes, eles acompanham a taxa de juros dos Estados Unidos, porque senão todo mundo vai colocar seus investimentos ali no mercado americano, que ainda é visto como o mais confiável do planeta. Se o Japão sobe a taxa de juros, os americanos vão ter que subir a taxa de juros também, para que as pessoas comprem os seus títulos, e isso vai fazer com que o mundo inteiro também tenha que subir sua taxa de juros, reduzindo o consumo e podendo promover, sim, uma crise econômica global. Lembrando que essa questão dos juros americanos é preocupante mesmo sem a Sanai Takaishi. Por quê? Porque a gente está percebendo movimentos, talvez coordenados, talvez não, de Brasil, que vende títulos públicos e compra ouro, de China, que vende títulos públicos e compra ouro, de Índia, que vende títulos públicos americanos e compra ouro. É um movimento meio que, talvez, coordenado, ou somente dos bancos centrais, querendo ter não o dólar como reserva, mas sim ouro e outras moedas como o yuan. Mas, enfim, a possibilidade, né, dessa escalada da inflação japonesa pode comprometer também os títulos públicos americanos. Enfim, galera, é muito difícil fazer uma perspectiva, tá? Espero, claro, que a Sanai Takaishi consiga ter um bom governo, não só para a economia japonesa, mas para a economia global, mas fiquem atentos, porque uma eventual má condução econômica, uma inflação do Japão, a subida da taxa de juros em um país tão endividado e que tem tantos títulos públicos americanos, pode sim comprometer a economia global. E aí, galera, você acha que essa ideia da Sanai Takaishi de reduzir os impostos e expandir gastos públicos, inclusive gastos militares, vai dar certo? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.